contigo. Decidi para sempre seguir, não vou para trás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas com a força vencer até o final, eu fiquei seduzido. Oh, é difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, te amarei. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. De ti. Isso aí, galera! Salve, queridos! Bom, Fala, galera, estamos ao vivo, opa! estamos numa live ao vivo. Ó, pra começar, já fala pra gente aí como que tá o som, se tá chegando legal, se tá alto, se tá baixo, vê se Estamos escuta alto, tá ouvindo. estourando, né? Dá um toque pra gente aí como é que tá. E também, da gente entrar no tema de hoje, já vamos compartilhar a live, né? Pra o pessoal ver que já tá rolando a live, o pessoal começar a acompanhar também. Então, antes de tudo, vamos lá? Vamos Compartilhar as todo lives aqui? Como vocês já sabem, eu não compartilho que o meu celular é o que estão usando. Ah, Tadinho, né? Eu queria, cara, eu queria. que dó. Que dó da formiguinha! Bem formiguinha. Ó, compartilhando aqui. Compartilhando. Mas assim, eu já vou escrever aqui compartilhando o tema da live. Isso! Ah, mas vai ser todo mundo que vai ver. O som tá show! Vai ver. Não, beleza, eu vou falar o tema da live já então, enquanto vocês ficam compartilhando aí. Seguinte, pessoal, o tema hoje é um tema polêmico, né? Discutível. Tanto que até aqui entre o pessoal teve uma discussão aqui, cara, você tem que ver. Foi desse perigo. Seguinte, é possível aprender a tocar e a cantar sem ter dom? Já vai comentando aí o que vocês acham, a sua opinião, se você acha que é possível uma pessoa que não tem dom aprender a tocar ou a cantar. Deixa aí nos comentários já o que você acha, tá? Que nós vamos tocar mais uma música. Bora lá! E a gente depois pega aí já em cima dos comentários de vocês. Pronto! Certo? Vamos lá? Falando nisso, vai deixando também, além da sua opinião, se é possível ou não, tocar ou cantar sem ter dom, vai deixando sugestão pra música aí pra gente poder fazer uma live mais musical possível dentro do gosto de vocês também. E dentro de nós saber tocar também. Isso. É importante. Por isso que é importante deixar bastante música. Pra ter opções que a gente A sabe. cada 10 tem umas duas que a gente sabe. Olha lá. Vamos lá? Qual? Bora. Vai, Dina!
Saudade de ti, Pode ou ser. tá? Então vai. Essa aí você tem que tocar, Rafa. Eu tocar? É. Toco. Faz assim, toca ela então. Pronto. Toca o teclado. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te É isso aí. Você que tá chegando agora na live aí, observação, você que tá pelo Facebook, né? Tem gente pelo Facebook, tem gente pelo Instagram. Compartilha a live aí, ajuda para que mais pessoas vejam a live, né? E o tema da live de hoje, recapitulando para quem não viu ainda, é... Como que é, Ranger? Já tem respostinhas. Eu tava vendo aqui. O tema é o seguinte: é possível tocar ou cantar mesmo sem ter dom para música? O Yuri disse que tocar acredito que seja possível, mas cantar já acho que não. Boa! Aí, Yuri. O João Inácio, ele disse aqui que... Mas será que a pessoa tiver muita dedicação, né, não seria possível aprender a cantar? Boa! O que mais estão falando?
A música. Parece que o Yuri e o cara tá conversando, né? Tipo, o Yuri deve ter respondido em cima do... Não, o João respondeu o que o Yuri falou. Isso. E aí, o que vocês acham? Começa aí, velho. Você quer falador? Todo mundo fala aqui falando muito. Eu que sou falador agora. Da Action ele é o intelectual. Isso. Entendeu? É porque eu tô de lente, agora normalmente eu venho de óculos. Ele é o cérebro, ele é o Pink. Vamos lá. Bom, a nossa visão, não é só nós, do que a gente já viu bastante coisa sobre isso, sobre esse assunto, a gente já leu bastante, é que a gente diria que sim, né? É possível, sim, tocar. Isso que o João falou, foi o João, né, que falou, o esforço. A gente vê que o esforço, né, quando a pessoa se empenha, o empenho de verdade, o esforço, ele supera muitas vezes. Inclusive, esses dias a gente postou numa página da Action um post justamente disso, que o esforço, a dedicação supera a falta de talento. Exatamente. Esse post que a gente postou. Então, eu acho que esse negócio de dom, né, na igreja a gente até comentou, acho que outra live a gente falou disso daí, né? A gente falou... É um negócio muito mal interpretado, muito mal entendido. O que é dom, o que não é. Porque na verdade assim, é muito difícil a gente saber o que é dom, o que não é. Né? Tipo, o Rafa canta pra caramba, a Edna canta pra caramba, o Thiago toca pra caramba. Mas o quanto de... Diego, toca pra caramba. Aqui, ó, O Diego é bonito. Todo Mas assim, o quanto disso é dom e quanto disso é esforço. Porque assim, a Edna e o Thiago eu conheço menos próximo do que quer dizer, a Edna e o Rafa são menos próximos do que o Thiago. O Thiago, eu lembro da época que a gente começou a tocar, o quanto ele se esforçava, o quanto ele se dedicava, estava sempre estudando, sempre vendo um curso aqui, outro ali. Então chega a ser quase uma ofensa você chegar e falar, caramba, você toca bem pra caramba. Que dom que você tem. Dom, nossa, Deus abençoe. Queria ter o dom que você tem, cara, pra tocar igual você. Sabe, eu acho que pra ele soaria quase como uma ofensa. Porque teve muito esforço dele também. Eu lembro no basquete, o Oscar, chamavam ele de Mão Santa. Chegou ali, cesta de 3 pontos, ia jogar e cair. Fazer ponto, não tem erro. Então, Mão Santa, sabe? Só que era uma Mão Santa que treinava, acho que era 1000 arremessos por dia, tipo, uma coisa assim. Todo mundo ia embora, no final do treino, ele ficava lá e fazia, sei lá, tipo, mais 1000 arremessos, um monte. Na hora de elogiar alguém, eu tenho até medo de falar, nossa, que dom bonito que você tem. Às vezes a pessoa estudou realmente, como você falou, a pessoa estudou tanto ali, na hora de elogiar, numa postagem, eu pensei, nossa, que dom lindo. Eu já nem falo isso. Não, tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, você gravou um clipe com... Foi o Gil? Foi o Gil Monteiro. Você estava comentando com a gente? O Gil mesmo, ele fala disso daí, né? Que ele se esforçou bastante mesmo, ele estudou bastante, que no começo mesmo da carreira dele, ele diz com as palavras dele que não cantava nada. Ele teve que estudar bastante para chegar no que ele é hoje. Então, hoje acaba sendo um negócio muito fácil e tira um pouco do crédito da pessoa, né? Do esforço dela, você chegar e falar, nossa, que dom bonito. Né? E qual que é uma outra forma que a gente pode olhar isso? É olhar essas histórias que a gente já vê, que hoje parece que é só dom, mas tem muito esforço por trás disso. Olhar para muita gente que está naquele ponto inicial lá, né? Só que usa quase como uma desculpa, né, para não tocar ou não cantar, não começar, dizendo que não tem o dom. Mas deixa eu pegar um gancho disso daí. Isso é uma coisa interessante. A gente tem falado já sobre isso, a gente pretende falar mais. Isso é uma coisa muito importante de se divulgar e de se propagar, né? A gente tem uma cultura, na verdade, tecnicamente existe até livros especialistas, cientistas falando sobre isso, meio que o mito do dom. Em qual sentido? Tiago, tá querendo dizer que dom não existe, tal. Primeiro tem vários tipos de dons, tem as questões dos dons espirituais, tem um monte de coisa. Vamos falar aqui o dom de fazer alguma coisa, o dom de
varrer Nossa uma técnica, casa, o gente. dom de fazer praticar um esporte, o dom de tocar um instrumento, o dom de fazer qualquer coisa. Tem gente que né? tem dom de ser musculoso, É. né, cara? Presente. E o que acontece? Na época, eu falo exatamente nesses termos, na época dos nossos pais, dos nossos avós, era muito forte isso, só que tem um detalhe. Nessa época, a ciência, a tecnologia não era avançada o suficiente para afirmar algumas coisas. Então você não tinha a tecnologia para você abrir o cérebro, colocar eletrodos lá e ver como é que funciona, ver o que não é. Então muita coisa era um mito, de fato. Então era muito fácil as pessoas se apoiarem em algumas crenças populares, nesse Por falta de sentido, conhecimento, né? justamente por falta de conhecimento. Né? Então hoje em dia já tem várias pesquisas, muitas coisas, cientistas estudando esse tipo de coisa e hoje é cientificamente comprovado que uma pessoa mentalmente saudável ela é capaz de desenvolver qualquer habilidade, independente de ter dom ou não ter. Só que assim, aí que entra a questão também. Geralmente esse mito é aplicado para questões de artes, de esporte, principalmente arte e esporte de uma forma geral. O cara para pintar, o cara tem que ter dom. Para tocar é dom. Não, para jogar bola, para fazer não sei o que, tem que ter dom. E outras coisas, eu não vejo ninguém falando, nossa, cara, você tem o dom de mexer em computador. Você tem o dom de ser advogado, de entender de leis. Nossa, que dom que você tem de entender de leis. É verdade. As pessoas não atribuem, estou dando um exemplo aqui, talvez ele nem tenha sido tão bom. Mas esse tipo de coisa as pessoas não atribuem dom. Elas atribuem algumas coisas. E do mesmo jeito, se você que está assistindo aí, você acha que se você hoje quisesse, estivesse disposto a entrar numa faculdade, numa universidade de direito, por exemplo, você entenderia as leis e conseguiria ser um advogado? Primeiro, claro, você fala, mas eu não estaria disposto. Não, isso é outra história. Digamos, se você tivesse disposto, se você gostasse do assunto. Se você tivesse disposto, você acha que aprenderia? A probabilidade é muito grande de você dizer que sim. Então, a mesma probabilidade que você teria para aprender sobre leis, se você pegar esse instrumento aqui, como é que funciona? Tem uma casinha aqui, tem outra aqui, só que é uma nota, você aprenderia também. Antes de cantar mais uma, seria possível ganhar São Silvestre? Vamos cantar. Tudo posso, sempre na borda. Vamos lá? Bem propício, gente. Vamos? Depois, gente, ele vai responder isso pra vocês, tá? Ô, Fernando, só um recadinho técnico rápido aqui, gente. Acho que tá baixando um pouquinho aqui, ó. Fernanda. Qualquer dia eu vou filmar a Fernanda pra vocês verem, pessoal. A Fernanda ainda vai aparecer, viu? Tudo posso? Que Só tal? de falar ela fica vermelha. Angela, sol, sabe o que tá, Angela? Sol? Sol. Mas toca também. Posso, tudo posso, aquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir.
tem. Aê, Sheila! A Sheila Luna. Sheila, Disse que- eu não vou ter nem tentar ler, vai. Estudando na Action é possível aprender. Isso Aê! aí, Sheilinha. Ganhou um Mas, pontinho ó, na média final. só fazer um complemento do comentário da Sheila ali. Estudando na Action é possível aprender, sim, mas é mérito praticamente todo pro aluno. Sim. Também, né? É importante você seguir um método legal que te leve para o lugar certo, mas é igual ter um carro. Se tiver um carro que não funciona, é igual um método ruim. Se tiver um carro que funciona, é um método bom, mas você tem que fazer o carro andar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, não existe um bom professor sem um bom aluno. Exato. Pode ser o melhor professor do mundo, se você não se propor a... O Rafa vai no melhor nutricionista. Não, qual que é o nome do cara que é especialista nisso mesmo? Tem nutricionista é na nutrição. Tem um nutrólogo, Não, tem o que é médico? Não sei se não é otorrino, como que fala? Endocrinologista. Isso. É isso mesmo? Endocrinologista. Tá endocrinologista. vendo que você não vê o cara lá. A gente, gente tá vamos brincando assim, precisar. porque o Rafa falou que amanhã ele começa. Ele falou que amanhã ele começa a dieta, pessoal. Amanhã, hein? Vamos ver o final do ano sequinho. Parecendo um bomba. Vamos lá. Conclui aí que você tava falando. Não, então é isso. Não existe um bom professor sem um bom aluno. Então não adianta você ir no melhor, em qualquer coisa que seja, se você não for seguir as orientações. Ah, vou arrumar o melhor personal, aí você não vai treinar. É O cara como eu fala, falei. faz 20. A pergunta que eu deixei, se é possível ganhar São Silvestre. É boa! Sim. É possível? Lógico que é possível. Totalmente Lógico que é possível. possível, cara. Ah, eu não acredito não, cara. Primeiro, não, mas primeiro, é um longo caminho. Primeiro, tem que perder peso. É. Eu acho que não tem esse dom aí não, cara. Segundo, tem que treinar muito, cara. Nossa, muito. Né? Eu gasto os tem que você daqui uns 10 anos, ele não tá com 40 anos aí. Ou não. Se você fizer tudo que o vencedor de São Silvestre faz, você vai ganhar. Ah, teria que nascer de que lado lá, tô brincando. Não, tem brasileiro que já ganhou São Silvestre, vários. Sim. Mas é possível. Vamos lá, Marcela. Ah, lê aí, gente. Sabe que Não, lê você que é Duas coisas. Essa daí, ó, Marcela Lúcia. são duas coisas. Tô Vocês ouvindo. sabem que eu não consigo ler a letra da Fernanda. E que... Gente, ele tá na míope, ele Já tá tá míope. traumatizado. Marcela, a cara dela. Olá, pessoas. O que é? Dom, esforço, anda Anda ao lado a lado. lado. Depois ela comentou que ela viu o Thiago lá desde o começo. A Marcela. É verdade. Tá aqui, Viu o cadê? Thiago lá desde o começo. Como é que é o comentário dela aqui, ó? Thiagueira, no começo, rapaz, pegava no nosso pé. Mas hoje colhe belos frutos. Tudo isso graças à sua dedicação. Sou fã do Thiago. Aê, Marcela. Abraço aí pro pessoal do Santo Grau, aí, Ministério Santo Grau, do Louvor aí, ó. Opa! Ali, gente, vocês sabem que a letra da O Fernanda... Sérgio, minha Minha essência, essência. Thiago Brado também. O William disse aqui que somos músicos há mais de 20 anos da renovação carismática, mas queremos aprender cada vez mais com vocês. Abraço em nome do coração, Ministério Santo Grau. Ó, a Luzinete Angélica comentou aqui. Penso que quando há um dom natural, flui com facilidade. Porém, quando não pelo Espírito, sim, é possível. Recorrendo ao dom da inteligência e atitude de perseverança. Sim, é possível. É isso, né? Mesmo sem o dom, se você perseverar, se você tiver atitude, né? A gente falou que fazer o que precisa ser feito, você consegue. Uma coisa legal que a gente estava até comentando aqui esses dias, acho que foi hoje mesmo. A gente estava falando assim, quando tem o dom, a gente não quer dizer, para ficar claro aqui, tá, gente? A gente não quer dizer que o dom não existe. Existe, sim. A questão é assim, a gente não consegue mensurar do resultado de uma pessoa o quanto aquilo é fruto do dom e quanto aquilo é fruto do esforço, tá? Mas a gente pensa assim... Só uma observação, às vezes esse esforço pode ser de forma inconsciente também. Sim. Por exemplo, eu posso me esforçar para ouvir mais música, de repente quero aprender um determinado estilo musical, e você pega uma outra pessoa que nunca se esforçou, mas cresceu a vida inteira ouvindo aquele estilo. Mas, por exemplo, imagina um jovem que o pai dele gostava muito de samba, tinha aquelas descaiadas tudo de samba, todo sábado e domingo, chegava em casa e já colocava em samba. Chega uma hora, se esse jovem
com 10 anos, fala, nossa, eu queria aprender a tocar um instrumento. Imagina a exposição que mesmo de forma inconsciente ele já teve a música, a esse estilo. Então ele vai pegar um pandeiro e falar, me explica como é que bate. O cara vai falar, ó, é tipo assim, ó, ele pode até não conseguir usar a técnica, mas ele vai fazer a rítmica certa. De tanto que ele já ouviu aquilo de forma inconsciente. Então só para pegar deixar de você que às vezes esse esforço pode acontecer também, porque só pegar o gancho disso daí, tem alguns especialistas que até eles falam dessa questão do dom, eles dizem que, por exemplo, partindo desse ponto de vista, é até difícil você conseguir provar que essa pessoa tenha um dom. Porque, beleza, inclusive tem um cara lá, um Murilo, ele fala isso, nossa, mas ele tem só 6 anos de idade e já faz isso e isso. Você fala, pô, legal, e o que aconteceu antes? E o que aconteceu do 0 a 6 anos? O quanto ele foi exposto a isso, mesmo que inconsciente. Então isso conta muito também, essa exposição mesmo que de forma inconsciente. Né? E claro, ou indireta, né? E claro, a gente pode levar para um lado mais espiritual, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, toda a nossa história, a família que a gente nasceu, etc. Mas quase tudo a gente consegue. Desculpa aí, pessoal, tem um motoqueiro fantasma aqui. Um mosquito lá. Mas praticamente todas essas questões a gente conseguiria, explicando o pessoal aqui, a gente conseguiria explicar a Fernanda rachando o bico. Descontando, Fernanda. Só pra explicar rapidinho aqui, a Fernanda, ela fica atrás das câmeras, tá? Essa loirinha da voz da garganta que o irmão falou aqui, aqui, Ih, eu perdi. Falou que da garganta meio suada aqui, não é a Fernanda, é a Edna. A gente vai mostrar a Fernanda pra vocês, tá? Aqui a gente mostra a Fernanda. Então, eu lembrei. Então, assim, muitas das coisas que a gente pode falar, não, mas é doncinho, ele toca maravilhosamente, ou ele canta, ou ele fala, ou ele... Cientificamente pode vir um cientista e falar, peraí, deixa eu tentar estudar aqui a história desse cara, ver como é que foi, e pode chegar à conclusão de, beleza, pode até ter um dom, mas... Olha o tanto que ele foi exposto a isso. Às vezes você pega uma criança e fala, nossa, falar bem é um dom. Sim, pode ser um dom. Mas você pega a criança que às vezes quando é pequenininha, chega o pai, explica pra gente, a criança chega e explica alguma coisa, o pessoal bate pau, mas ela fala, nossa... Como que foi, desde pequenininho, como que foi na escola hoje? O pai e a mãe força a criança a contar tudo que foi. O que você aprendeu na escola hoje? Desde pequena a criança está ali explicando. Aprendendo a se comunicar, tem que expor suas ideias. Eu falo, não, peraí, mas eu não entendi, como é que foi? Então a criança, forçando a criança a explicar bem o que ela aprendeu, o que ela viu, o que aconteceu. Chega lá com 25 anos, 30 anos, ela decide começar a ser palestrante. Tem 20 anos aí de treino fazendo isso sem estar consciente de que já estava treinando, né? Isso. Então, apesar de tudo isso, né, de a gente não conseguir medir o quanto é dom, o quanto é esforço, né, mas a gente não quer dizer que dom não existe, existe sim. A gente pensa assim, a pessoa quando tem um dom e ela, junto com o dom, ela se dedica muito, tem muito esforço, a gente vê que esse é o tipo de pessoa que chega num nível assim de genialidade, sabe? Então, o melhor cantor do mundo, o melhor guitarrista do mundo, cara, essa pessoa tem o dom, mas não foi só dom, teve muito esforço pessoal ali também. Mas, uma pessoa que não tem um dom, mas tem um esforço, ela não vai chegar a ser o melhor do mundo, aquilo que ela faz, mas ela consegue desenvolver, ela pode fazer alguma coisa. Bem. Sim. Então, por exemplo, será que você precisa, né, seguindo essa linha de raciocínio, então, será que você precisa ter o dom para poder, por exemplo, servir na sua igreja? Na comunidade? Na sua comunidade? Você precisa ter o dom da oratória para fazer leitura? Você precisa ter o dom do carisma para participar da acolhida? Você precisa ter o dom da música para poder conseguir tocar o suficiente para tocar numa missa ou cantar numa missa? Não. E o que eles estão explicando aqui é totalmente, realmente, são coisas que são dons e tem coisas que você vai conseguir procurar para poder aprender aquilo. Por exemplo, que tem os dons do Espírito Santo, que eu estava vendo agora aqui. Ali são dons, mas isso, o pessoal fala dom da música, é até estranho às vezes até de falar, mas são coisas que você pode se esforçar, correr atrás e que você pode
gente acaba tendo uma ideia de dom, às vezes, que nem o que o Thiago tinha falado. O que a gente vem ouvindo desde criança, desde a barriga da nossa mãe. E que indiretamente, a pessoa, sem entender, ela acaba dizendo que é um dom. Porque ela não lembra, ela não tem consciência disso. Por exemplo, que os pais morreram, por exemplo. A criança nasceu, os pais morreram, foi quando não foi nada, não sei o que lá. Vai se saber se na barriga lá da mãe ele tem, acabou ouvindo bastante, não só de música, mas na questão de falar, de conversar, que aí é o dom da, né, de falar bem. Mesmo, por exemplo, se eu não me engano, não sei exatamente em qual período da gestação, mas assim, mais ou menos a partir acho que da 25ª semana, a criança já ouve. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um filho pequenininho, hoje ele tem 1 ano e meio. Mas quando ele estava lá na barriga da minha esposa ainda, a gente tocando na missa, minha esposa tocando violão, com o violão encostado lá na barriga. Isso daí foi da 25ª até a 40ª semana. Se eu não me engano, ela tocando. Antes, acho que eu não sei exatamente. É a 13ª semana. Eu não sei exatamente quando que é, mas assim, tem um período longo da gestação que a criança já ouve. Então ela ouve, imagina a criança ali na barriga da mãe. E a mãe ali com o violão encostado, tocando. Sentindo a vibração, ouvindo a música. A criança já está, desde ali, sendo exposta à música. Tanto então, que especialistas pedem para colocar Mozart, colocar Beethoven para a criança ouvir. A gente colocava também o celular para meu filho ouvir e ele mexia, minha esposa falou que aí a gente tem até uns vídeos gravados, cara. Então, daí vai só, desde a barriga da mãe. Aí meu filho adora sentar num banquinho lá, ele sabe o botão aqui para ligar o teclado, ele vem aqui e fica tocando. Ele tem um tecladinho lá de brinquedo que ele fica tocando. Violão, a hora que ele vê o violão, ele vai lá, vai batendo assim, e ele vê a gente tocando em casa, tal. Quando ele tiver lá 10, 12 anos, fala, vou aprender a tocar. Vai ter muito mais facilidade. Exatamente. Né? Mas até que a gente começou tarde, né? Mas assim, não é só dom, né? Porque ele já foi muito exposto, ele já está aprendendo música indiretamente. É isso que você está falando, isso, né? E isso acontece com muita gente. Então, por isso que tem gente que tem mais facilidade, a hora que conscientemente, ele, agora eu vou tentar aprender a tocar violão. Aí passou a ser nível consciente, né? Mas, então, vamos supor, hoje eu quero aprender a tocar violão e eu não sei. Hoje você também quer aprender a tocar violão e você não sabe. O que aconteceu comigo até aqui na minha vida, o quanto eu já fui exposto à música, vai determinar se eu vou ter mais facilidade ou não. Para você é a mesma coisa. Pode ser que eu não fui exposto à música, eu vou ter dificuldade. Você foi muito exposto à música, estava sempre no meio da música, você vai conseguir pegar rápido. Aí o que no popular acontece, né? A Edna leva jeito, a Edna tem dom para música. Diego, isso daí não é seu dom não, procura outra coisa para fazer. E não é, né? Tanto que a gente conhece pessoas assim, que não tiveram essa exposição. Eita, falhou aqui. Não tiveram essa exposição, teve mais dificuldade, mas a pessoa persistiu. E hoje toca. Sim. Toca na missa, ainda lá com algumas dificuldades, mas toca. Então, é o que o João comentou lá no começo, né? A persistência, ela supera. Eu falo, que nem o pessoal fala assim, Edna, da onde vem esse dom da música, né? Eu acho, na minha concepção, vem lá dos meus avós, bisavós, porque lá em casa eu percebo que todo mundo lá da terrinha, lá da Paraíba. Lá. Eu percebo que todo mundo lá de casa é afinado. Minha mãe era afinada. Mas não tem as lavadeiras, né? Esses negócios. As lavadeiras cantam lá no açude e tal. Quem é da Paraíba lá do Nordeste vai saber o que é. Então elas são afinadas. E tem a voz assim potente, aguda. Minha mãe ela tem a voz aguda. Então vai saber se uma avó dela já não era assim, a mãe dela cantando pra ela na barriga da, né? Não, e uma coisa interessante disso que você está falando é que existe também essa questão de genética, assim. Isso existe, tipo de negócio de gene que é transferido, de tal, isso existe. Só que uma coisa, isso existe, só que uma coisa importantíssima, isso não é determinante. Não mesmo. Por exemplo, supostamente ela está falando que todo mundo da família dela é meio afinado. Só ela que é cantora. Só ela que atua cantando. Por que todo mundo não é cantor então não atua cantando? Pega qualquer um dela que claramente tem o mesmo potencial que ela e fala, toma o microfone, canta aí que eu quero ver.
Você vê se sabe uma coisa. Você vai conseguir pegar e vai sair cantando. Não. Vai ter que, opa, peraí, deixa eu pelo menos praticar a música, deixa eu pegar a letra, deixa eu aprender. Em compensação, se ele fizer esse processo, com certeza ele vai conseguir cantar. Vamos cantar? Vamos cantar. Bora. Qual música, galera? O que estão pedindo aí, Fernanda? Edna canta It Is Love. Hã? Juliano, não sei falar inglês não. E Juliano. Nossa, gente, eu ouvi essa música esses dias, hein? Ouvi muito aqui. Júlio César. Canta Porta do Céu. Porta do Céu. Vamos ver, gente. Luzinete, leia, vai, gente. Fala aí. Gostaria de ouvir como é bom poder estar em tua presença, Shalom. Eu não sei. Leon. Porta do Céu, acho que é aquela parte do Fábio de Mel, não é? É. Manda só, vambora. Bora. Vai. Começo do grupo de oração, na minha época. Marcela, Marcela tá aí ainda? Será que você tem, Marcela? A aluna Conceição está perguntando assim, seria muita ousadia estar no violão e me aventurar também nas aulas de cantos do Rafa? Vem comigo! Vem! Seria não, viu? Pode vir. Se seria muita ousadia ou não, eu não sei, mas que a Bíblia fala que a gente tem que multiplicar os talentos, né? Exato. Tem que ser ousado mesmo, se pra você Eu acho que assim, pra Deus, mesmo que seja ousadia, mas vale a ousadia, né? Porque
é o que pede, multiplicar os talentos. Se ele pede pra gente multiplicar os talentos, é porque é possível. Sim. Né? Porque, e outra, ele não fala, eu vou multiplicar os seus talentos. Exato. É sua parte multiplicar seus talentos. Pegar até uma deixa disso daí, a gente estava até falando hoje, pensando no tema da live, falando sobre isso. Tem um livro, acho que semana passada eu até citei esse livro também, que ele chama Mindset, tá? Como escreve isso? Mindset seria a sua programação, a sua maneira de pensar, a sua mentalidade, vamos dizer, do inglês para o português, né? E aí uma psicóloga americana, né? E ela começou um trabalho de pesquisa para entender uma série de coisas em como que as pessoas pensam, esperando a deixa da pergunta da Conceição. E ela começou a pesquisar o comportamento das crianças, justamente um pouco dessa questão também do dom, o que é dom de você conseguir resultados ou não. E ela, entre a pesquisa dela, ela identificou 2 tipos de perfil. Um perfil do que ela chama, o nome do livro é Mindset, né? Vamos traduzir aqui como mentalidade. Uma pessoa de mentalidade fixa e uma pessoa de mentalidade de crescimento. Ela começou a ver entre as crianças, que por exemplo, ela dava um jogo para as crianças e o jogo ia ficando mais difícil, né? À medida com que o jogo ia ficando mais difícil, muitas crianças desistiam de jogar, não queriam jogar, e depois ela perguntando para as crianças o porquê, ela começou a identificar que as crianças, não é que elas cansavam de jogar, mas elas começavam a ficar com medo de se expor, de perder. Nossa, chega nessa fase você só perde, você não consegue mais ganhar, você não passa. As crianças preferiam parar, desistir, do que continuar insistindo. E algumas crianças, elas... Por que você está rindo de mim? E algumas crianças, elas tinham prazer nessa questão, tipo do desafio. Então, de acordo com que ia ficando mais difícil o jogo, elas perdiam e elas insistiam, elas falavam assim, como que é? Elas não viam a derrota ou elas perderem como um problema, como fracasso, o fracasso como um problema. Elas viam como um aprendizado. Nossa, dessa vez eu perdi, porque eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Ah, vou jogar de novo na próxima, você vai ver. Se eu mudar isso, eu vou ganhar. Né? E isso com crianças, e quando essas crianças se tornavam adultos, elas mantinham exatamente o mesmo comportamento. Então, essas crianças que gostavam de aprender, elas cresciam com uma mentalidade de não acreditar, por exemplo, em dom, porque essas coisas que a gente está falando. Eu não preciso só explorar as coisas que eu sou bom, ou que supostamente eu nasci com essas habilidades. Qualquer coisa que eu pegar e se eu estudar e se eu desenvolver, eu aprendo. Né? Isso é uma questão que é muito interessante, isso é cientificamente comprovado. Né? Então, pegando a pergunta da Conceição aí, né? Na verdade, você tem uma grande tendência, Conceição, de você tocar muito bem, cantar muito bem. Sim. Como se diz? E se você optar do contrário, seria o contrário também. Inclusive, se de repente você não tivesse optado em fazer o primeiro curso de violão, talvez você nem estaria tocando, não tocaria o que você toca, muito provavelmente, ou com certeza não tocaria o que você toca, né? Não estaria atuando, servindo, tocando na igreja, já que eu conheço a Conceição, eu sei que ela já toca na missa e tudo mais, né? Então, se joga, não é fácil, né? Não é fácil, mas tem que ter dedicação, mas é completamente possível. Com certeza. O Henry Ford, ou Henry Ford, isso mais chato. O Ford, né? Do Ford, do carro Ford. O fundador da Ford. Fundador da Ford, isso. Ele falava assim, se você pensa que pode ou você pensa que não pode, qualquer jeito você está certo. Porque é isso, se você achar que você não pode, eu não posso, então pronto, você não vai fazer o que precisa ser feito. Então se você achar que você pode, ponto, não, eu posso, então o que acontece? Só preciso fazer o que tem que ser feito. Então é isso. Exatamente. Se você acha que pode cantar também, com certeza você vai conseguir. Viu o comentário da Sheila aí? É possível. Fala aí. A Sheila disse assim, Conceição,
Eu entrei no violão e agora estou nas aulas do Rafa também. Acredito que esses estudos se completem. Vou tocar melhor se estudar canto. Eu acho que pra mim será bom. Vamos juntas? Apoiado. Isso aí, Sheila. Sabe o que eu ri? Desculpa, eu ri porque uma tal de Lúcia Fernandes colocou assim: parabéns a todos, cantaram bonito, filha. É minha mãe, gente! Cantaram bonito, é a minha mãe! É a minha mãe que tá assistindo, minha mãe e meu pai. Lúcia Fernandes. Lúcia Fernandes! Você combinou pra poder Cantamos. Já cantamos, Fer? Vamos lá, o Thalisson. Não, deixa eu ler ali. Tá pedindo tudo posso. O Thalisson pediu tudo posso, a gente já tocou, tá? Talvez ele ela. Ele agradeceu já. Isso. Canta. Desperta. Ai, Gente, Renato Silva, a gente não sabe, Renato. Mas ó, a gente está estudando, hein? Teve Estamos um dando outro ouvida aí nas que músicas pediu aí. também. Ó, deixa eu só falar, vai vendo aí alguma música pra gente tocar? Tá. Só vou ler o comentário aqui, ó. Acho que ficou do Marcos. Marcos Jane Amaral. Ele falou assim, ó. Comecei há 2 anos atrás, logo em seguida entrei para o Ministério de Música do grupo ao qual faço parte. Comecei cantando na minha primeira missa, fiz música solo, por exemplo, um ato penitencial, contrito, som do monte. Com 1 ano de violão, eu já estava puxando as músicas do Ministério de Música. Eu me dediquei muito e continuo dedicando. Todos os ministérios de 12, 10, 8, 5 anos de ministério, todos ficaram surpresos como me desenvolvi tão rápido no instrumento. Eles dizem que eu tenho dom. Posso ter, mas a dedicação é fundamental. Uou. O Edivan disse aqui, ó. Nada fácil, mas quando dedicamos somos únicos e capazes. Me dediquei à música, aprendi pouco de cada instrumento e cantar um pouco. E hoje sou técnico de som. Isso aí. E dos bons, hein? Conhece, cara. Estão pedindo Amar-te mais. Amar-te mais. Adorando com os anjos. Quem Eu canta? não sei falar. Vamos tocar mais demais? Vamos. Pronto. Rafa, pode ir com tudo. Posso? aí. Marte mais? Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, gente, ó. Pra quem dava desculpa que eu não sirvo na igreja porque acho que eu não tenho dom, não é um jeito pra isso, você tá vendo que essa desculpa aí não vai colar mais. Hein? Não. Quanto mais pessoas assistir essa live, vai começar a ficar mais difícil. Por isso, ó, compartilha a live aí, pessoal. Vocês que estão assistindo, quem não Convida o compartilhou padre. ainda... Convida os padres. Eu já compartilhei Você é doidão com esse bagulho, cara. Tem um salmo lá e do nada, as questões de salmo. Convida o Já então, compartilha isso aqui, compartilha o pai. É isso. Não, é porque os padres precisam ver a beleza que nós estamos fazendo. Cara. Meu, é incrível isso, fato. cara. É verdade. Os padres compraram o curso e dá para os seus ministros de música. Eu concordo. E É. tem bastante padre já apoiando isso aí. Tem. É uma leve pro sul, pro nordeste. Né? Ixi, bora. Vamos tocar depois a gente falar do oficial. Qual que é? Só pra mim, não. Mas Não, mais. só. É Aí a gente já tua. cantou É tudo. sua. Chega. Deixa eu quietinho. Aos mais queridos.
tem uma música que todo mundo tá pedindo, eu acho digno a gente cantar, nem que seja o refrão. Minha Essência. Mano, pode ser até a capela. Qual que é essa aí? Como é que é Já o refrão? Eu vou semana passada ela. Dó. Cara, acho que eu já toquei um monte de vezes essa música, mas eu nunca lembro, eu nunca sei que eu sei. Como é que é, mano? Vira daqui. Como é que é o refrão dela? É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Certo? Não, lembrei qual música que é. Vamos lá então? Não, pega a letra. De novo, mano. Ô papai amado! Semana Aí você passada, for na capela, meu. semana passada ele falou, vamos ter restauração. Cara, você tem que ver o que ele fez. Retrasada. Peraí, restauração. É. Tu errou? O quê? Mano, Começou pelo meio. Ele fez uma paródia da música. restauração, você errou. Não. Pois é. Pegou aí? Pegou aí, vamos lá? Pois é, cara. Quem foi que pediu Minha Essência aí, Fê? Tá em dó aqui, hein? Quem Vamos lá. pediu Minha Essência aí? Galera, quem pediu Minha Essência, então, ó. José Alves pediu Minha Essência. Pra você, José. Vim até aqui, derramar meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei. Tu sabes por onde eu andei, conheces bem meu perfume, mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu são eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Só uma observação, você vê como não tem mágica? Se não souber a letra, não vai cantar. Tem que saber. Se não estudar a letra, não vai, É o não vai básico. saber. É o básico. Vamos lá, Diego, fala aí, pessoal. Quer saber da oficina Toque na Missa? Galera, é o Como que seguinte, funciona? quem quiser participar com a gente, Oficina Toque na Missa, é um curso que a gente tem, que a gente preparou, né, a gente estava até comentando esses dias, teve um comentário na live, acho que tem 2, 3 semanas que a gente fez, a gente estava falando de um assunto aqui, falando de progressão e tal, e um rapaz comentou, falou, nossa, isso daí eu aprendi, mas
Aprendi na raça isso daí. Ah, se eu soubesse disso há 5 anos atrás, quando eu comecei, teria ajudado muito, né? Ele comentou isso daí. Esse tipo de coisa, sabe? Tipo, se eu soubesse disso quando eu comecei, se eu soubesse disso há 3 anos atrás. A gente já toca aqui, igual eu falei na semana passada, né? Eu sou o que participa há menos tempo aqui, tem 15 anos que eu participo. O nenenzinho ela ficando velho, careca já. Gente, a gente pegou esse tipo de conteúdo, sabe? Isso daqui era legal para quem está começando. A gente pegou esse conteúdo e colocou na oficina Toque na Missa. Né? Um conteúdo para te ensinar ali de verdade, para você aprender isso tudo focado para você que quer tocar na missa, né? Tocar e cantar para quem vai começar do zero ou para quem já toca, já canta, mas quer melhorar naquilo que faz. Então é um conteúdo direcionado para gente que participa da igreja e assim, sem enrolação, né? Para ensinar mesmo. A intenção é te passar de forma rápida, o curso inteiro tem 10 meses, tá? Mas mesmo para quem vai começar do zero em muito menos tempo, a pessoa já sabe o suficiente para tocar na missa, né? E a gente tem os cursos de violão, tem curso de teclado, curso de contrabaixo, tem curso de canto, o Rafa é o professor. Presente! Já falamos. Quem quiser participar da oficina Toque na Missa com a gente, deixa seu número aí com DDD nos comentários, ou chama a gente no WhatsApp, manda mensagem inbox no Facebook, sei lá, quem quer dar um jeito, né? Tá fácil, vem conversar com a gente te explica certinho como funciona, o que precisa para você poder participar com a gente, tá? Você vê pelos alunos que estão falando aí, que já estão tocando, já estão gostando do curso, né? Então, provavelmente você vai gostar também. Você fazendo a sua parte, que é ter dedicação, ter o empenho, é isso aqui que a gente está comentando. Mesmo que talvez você não tenha o dom, né, e não chegue a ser o melhor violonista, o melhor tecladista, o melhor cantor do mundo, mas para aprender o suficiente, para tocar na missa, gente, com certeza você consegue. Tendo dom ou não, tendo tido muita exposição à música ou não, né? Com esforço, com dedicação, seguindo o método que a gente propõe ali, com certeza você consegue. Tocar na missa, quando o Diego fala assim, também é na missa, no grupo de oração. Mas eu queria tocar no grupo de oração também. Sim. Claro, é mesmo... Dá para entender. Mesmo conceito. Certo, gente? Então a gente preparou isso aqui com muito carinho, a oficina Toque na Missa. A gente ensina desde quem vai começar do zero, mas ao mesmo tempo a aula é muito dinâmica. Então, na primeira e na segunda aula a gente já está passando música, né? Não é aquele negócio que você vai ficar 6 meses dando teoria para depois pegar instrumento. Não, em 6 meses certeza que você já sabe para tocar numa missa sozinho. Deixa eu pegar um outro tópico aqui, voltando ao nosso assunto, a pergunta do começo, a resposta. Pergunta ou resposta? Observação. Convocação. Primeiro lá, volta lá que você vê. A pessoa que falou, ela falou assim, tocar eu acho que aprende, mas cantar eu acho que não. Se não tiver o dom, não tem jeito. Exatamente, uma coisa interessante é que inclusive para os alunos da oficina de canto, a primeira aula tem um vídeo que eu e o Rafa a gente grava, eu participo também, gente. Falando justamente sobre isso, né? Uma coisa é você ter uma voz bonita, um timbre de voz naturalmente agradável, né? E isso aí já é discutível. Um monte de cantor, nossa, eu adoro esse cantor, canta muito bem, o outro, não gosto, acho a voz enjoativa. É identidade. Isso aí já é discutível, né? Então, voz, timbre de voz bonito, isso aí realmente, mesmo assim, eu ia falar que não tem o que fazer, mesmo assim tem o que fazer. Porque às vezes seu timbre de voz é enjoativo porque você canta de forma muito nasal, você usa a região errada, às vezes você conhecendo com um pouco de técnica, você passa a conhecer como usar a sua voz de uma forma que fique mais audível, uma região mais confortável para você, que vai ficar mais legal. Então, mas digamos que timbre de voz bonito você não tem o que fazer. Mas cantar bem, até cantar uma técnica. Existe jeito, exercícios que você tem que fazer, a forma certa de respirar, a forma certa de usar o seu corpo. A voz é um instrumento que está dentro de você, né?
Tanto que eu sempre falo, inclusive no vídeo lá eu acho que eu falo, né? Que quem canta também toca. Toca um instrumento, só que o instrumento está dentro de você. E que você tem que ter alguns cuidados a mais, né? Porque tipo, o baixo quebrou a corda, eu vou e troco. Com a voz não, estragou a voz. Quebrou a corda vocal. Como se fosse... Dependendo do estrago que você fizer por cantar, por não cantar direito, não usar da forma correta, entre aspas, não tem mais conserto. Mas cantar é uma técnica. Inclusive tem vários cantores aí que fazem sucesso, que cantam muito bem, que na minha concepção não tem uma voz bonita. Mas tem uma voz treinada, é afinado e, consequentemente, canta bem sim. Então, assim, tudo isso que a gente está falando, muitas coisas ainda são discutíveis, tem pessoas que têm uma opinião diferente, mas... Também, cantar mesmo que a pessoa não... Mas ele é muito desafinado. Existe técnica para afinar, existe exercício de afinação, que inclusive os cantores que cantam bem tecnicamente fazem exercício de afinação também até hoje. Tem que fazer exercício de afinação. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da live, perguntando isso aí pro Rafa, né? Porque a gente já sabe que, falando de cantar, tem mais essa dúvida, mas será que quem não tem o dom consegue cantar? Qualquer um consegue cantar? Perguntei pro Rafa, vou perguntar de novo, ele responde aqui. Qualquer um consegue cantar? Qualquer pessoa? É minha mãe é desafinada pra caramba. Minha mãe conseguiria cantar? Sim. Tá. Respondeu agora. Eu vou responder. Digamos que eu não acredite em você, me convence. Por quê? Vou responder. Como eles falaram muito aqui sobre questão de cérebros, coisas assim e tal, o cantar, eles são memórias que você ativa, você ouve. Você sabe identificar o que é o barulho de uma moto? Sabe identificar o que é o barulho de um passarinho? Consegue identificar quando passa um caminhão, quando passa um carro ou um Fusca? Consegue identificar isso, né? Consegue identificar. Você não dá. Às vezes não faz isso. Está na cabeça de carro. Deixa eu continuar. Você calma, gente, papai. É que os carros atuais não fazem tanto barulho assim como um Fusca, né? Você fala, é um Fusca! Né? Então você consegue identificar. A pessoa, para poder cantar bem, ela tem que ter no mínimo um ouvido. Toca um dó pra mim aí, só um dózinho. Um dó. Isso. Identificar isso. Ouviu aquela nota, tenta reproduzir. Duas notas sequenciais. Então, com o treino, a gente consegue fazer com que a pessoa atinja a primeira nota. A segunda, ela vai ligando a partir da primeira, vai ligando. E a gente vai passando esse exame de memória. Tá, beleza, ok, tá. Mas a parte técnica, eu vou trabalhar a sua fisiologia, entendeu? Vou trabalhar lá a tua respiração, e vou trabalhar lá o apoio respiratório, né, que fica na região pélvica, trabalhar o diafragma para que você consiga impulsionar o ar para melhor projetar essa nota, entendeu? Vou trabalhar a forma da sua dicção, de como cantar essa nota. E tem todo um processo físico que vai auxiliar você para você conseguir cantar, entendeu? Então, assim, é possível sim, mas é muito dedicação, né, para algumas pessoas, para outros tem mais facilidade, enfim, mas dedicando hoje, que nem eu falo para os alunos, você não vai demorar 10 meses para cantar. O curso demora 10 meses. Não é 10 meses que você vai cantar. Você vai cantar hoje. Você vai aprender hoje. Amanhã, na próxima aula, você vai cantar ainda melhor do que foi na primeira. E assim por diante. O resultado é por aula. Entende? Então, é possível sim. Se está duvidando, se inscreva. Isso aí. Galera, tá dando o horário. Nossa live, vamos tocar a última música, a saideira. Só respondendo aqui o Júlio. Eu já respondi ele aqui. Ele falou... Viola caipira na missa tem possibilidade? Cara, eu já ouvi sanfona na missa, eu chorei. Não, mas é legal explicar o porquê. O porquê? Né? Eu não lembro qual documento, se eu não me engano, é do Papa João Paulo II, que fala que todos os instrumentos estão convidados a participar da missa. O que acontece muito, tem muita a questão, bateria, muito barulho,
todos os instrumentos pode tocar, tá, pessoal? Todos, tá? Hoje em dia, né? Por quê? Esse instrumento aqui, ele é um instrumento, quem toca ele sou eu. Então nós precisamos adequar a maneira de tocar de uma forma que fique coerente, né? Principalmente, por exemplo, imagina uma pessoa que mora numa região mais no mato, que mora na fazenda. Cara, é completamente tradicional para a pessoa ouvir som de viola. Pô, por que não colocar a viola na missa, bem tocadinho, bonitinho, os cantos, vai ficar a coisa mais linda. Se você colocar fora de contexto, claro que vai ficar ruim, assim como qualquer outro instrumento. Guitarra na missa, pode. Dá para tocar a guitarra bem direitinho, bonitinho, até distorção dentro do contexto, se você souber usar, dá para usar certinho. Só que precisa, eu toco o instrumento. O instrumento não toca sozinho. Bateria, opa! Bateria. Uma vez, o Papa Francisco, ele foi fazer uma missa em Cuba. Uhum. Cara. Acho que eu vi. Salsa, cara. Mano, que muito louco. Vai da região, né? Pode usar tudo. Se lá a região deles é essa. Porque tem todo um aspecto cultural, né? A missa, ela é feita para todos participarem. Para todos participarem. E se você está, principalmente se você está numa região que aquilo é natural para você, por exemplo, a gente tem, para encerrar essa questão, aproveitando essa pergunta, né? A gente tem as sugestões de melodia para salmo que a gente grava. De tempo em tempo aparece um falando, essa melodia de salmo, não sei o que, não remete a alguma coisa. Gente, é uma sugestão que é muito comum. De repente, na minha comunidade, aquilo fazer parte da realidade, a maneira de tocar, e numa outra comunidade, o pessoal ser mais tradicional, cantar de um outro tipo de música, e naquela comunidade aquela melodia não é tradicional, não é usual, não é tão parte da realidade. Então, tem gente que fala, essa melodia aí, as senhorinhas lá do primeiro banco não vão cantar. Na nossa comunidade lá, a comunidade Santa Suzana, Paróquia Santa Suzana, comunidade do Sesc, em Suzano, São Paulo, vai lá, as senhorinhas vão cantar essas melodias que a gente faz aqui. Todas. Porque assim, tem 10 anos que a gente toca lá e elas conhecem, elas estão acostumadas com isso. É questão de costume. Por isso que o Thiago está falando, é sugestão. Porque se isso não for costume, se não for costume na sua comunidade, não usa essa melodia que a gente está sugerindo, porque usa o que vai ser comum para todo mundo. A regra... podemos fazer umas coisas mais assim, ou para eles até não podemos? Sim, poderia sim. A gente vai fazer uma live sobre isso. Pô. Então acho que assim, Júlio, a regra principal é a seguinte, é a gente entender qual que é a função da equipe de música dentro da liturgia e da missa. A função dos músicos ali é ajudar a comunidade a cantar. Então, independente do instrumento, independente do ritmo, se aquilo vai contribuir para toda a assembleia participar melhor da missa, maravilha. Se aquilo não vai contribuir, vou cantar tal música, porque ali vamos cantar em tal tom. Olha, porque naquele tom a voz do Rafa vai ficar da hora, mas ninguém mais vai cantar, você não está ajudando a assembleia a cantar, então não é bom. Eu quero falar aqui para vocês que a pessoa que tem que identificar isso e prestar bem atenção para não passar vergonha é você. Se você for cantar o salmo e perceber que está difícil para você cantar, porque eu já vi pessoas cantarem salmo que a assembleia ficou tipo perdida, cri-cri. E já tive uma situação que eu, como coordenador do ministério, a pessoa chegou para cantar o salmo e falou, vou cantar, tá bom. Eu ouvi, a pessoa pegou um salmo totalmente, fora da casinha, fora daquele totalmente mesmo. E ela estava se atrapalhando no salmo. Tá bom, vou cantar. Só que é um alerta para vocês, tá? Não é porque eu fiz, vocês devem fazer também não, mas calma aí. Ela, quando chegou na hora de acabar a segunda leitura, eu simplesmente, para ela não passar vergonha de novo, eu falei... Primeira leitura. Primeira leitura. Mas foi segunda, mas... Primeira leitura, desculpa. Quando eu falei para ela, quando acabou a primeira leitura, eu falei para ela assim, eu vou cantar. Eu não deixei ela cantar. Eu subi, falei, dá um tom, eu cantei, eu tinha uma melodia na cabeça. Fica com raiva depois Cantei. Ela não ficou com raiva, mas que bom. Depois eu falei pra ela assim, eu te poupei, porque não tava legal, a assembleia não ia te acompanhar, mais uma vez não ia ficar legal. Então, tem essa consciência, cara, sabe? Vai cantar o salmo,
Tenta visualizar a sua mente, é possível isso, cara. Nossa mente é incrível. Imagina as senhorinhas cantando, tá? Eu ia falar veinha, porque na minha comunidade não, eu falava veinha, elas adoravam. As senhorinhas cantando com você, tá? Todo mundo cantando com você, isso é legal, te dá segurança. Então fique ligado. Verdade. Fique ligadinho. Galera, é o seguinte. Acabou a nossa live de hoje. Né? Se você tem sugestões para as próximas lives, outros temas que vocês gostariam, deixa aí, vocês não estão deixando, hein? Pode ser polêmico ou não, tá? Manda aí que nós... Não, deixa aí, porque às vezes você pega um tema que não é polêmico, a gente deixa ele polêmico. Deixa com a gente. Isso aí é com nós mesmo. Né? É isso aí, obrigado a todo mundo. Mandar um abraço para a Andréia, ela falou para cantar Confia em Mim. Eu não sei. Pro Renato. Primeiro Olhar do Anjo de Resgate. Vamos deixar na conta. O Marcos canta Barco à Vela, da Helena Ribeiro. Gente, tá guardando tudo. Ele entendeu a letra da Fernanda! Então, lembra que eu falei de a pessoa vir melhorando? Ela tá de tanto escrever, ela tá ficando melhor. Eu acho que a Fernanda vai dar um tempo quando terminar essa live. Vamos usar a Fernanda hoje? Não, hoje ela não quer. Nossa, ficou vermelho já. Calma, Fernanda. Então é isso aí, pessoal. Vamos tocar a última música, tá? Qual? Deixa ele dar tchau. Não, mas vocês podem dar tchau também. Cantar a última música, pessoal. Deus abençoe. Obrigado por você que ficou com a gente aqui. Né? Semana que vem, quarta-feira, de novo. 8 horas, estamos aí. Mesmo horário, mesmo canal. Que é filho de Deus. Estaremos novamente. Desculpa aí qualquer comentário que passou aqui, a gente não falou, não respondeu, tá? Gente. No Instagram também. Gente, vamos tentar ver os comentários depois, tá? Mas. Isso aí. Faz parte. Vamos lá com a música. Eu quero filho de Deus. Eu quero ser de Deus. Da Celina Borges, né? Uma vida de graça. Essa música não sei tocar, Rafa. Vamos lá, então toca aí que nós vamos atrás. Só isso. Vai lá, boa tarde. Gente, só acabou. Fiquem com Deus, vamos lá. Com vocês, Rafa. Rafael. Não, mas sabe cantar ela? Acho que sim, vamos lá. Vamos lá. Nossa.